Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais uma semana em nossas vidas, mais um dia do Senhor, o primeiro dia da semana, o dia em que celebramos a ressurreição do Senhor. Neste final de tarde, glorificamos Deus, porque você está conosco. Nos próximos 30 minutos estaremos refletindo, à luz da Palavra de Deus e da doutrina da Igreja, uma realidade dentre tantas esquecidas em não poucos ambientes católicos. As indulgências. Este programa que tem dedicado a sua razão de ser é o anúncio da Palavra de Deus, o aprofundamento da nossa fé, está desdobrando esse assunto pouco falado, pouco comentado, entendido e pouco praticado em muitos ambientes católicos. Como é nossa obrigação ensinar a doutrina da Igreja, estamos fazendo isso há 17 programas. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu interesse em estar conosco todos os domingos. O que é a indulgência? A indulgência é a remissão da pena temporal dos pecados já perdoados quanto à culpa. Tantas foram as vezes que falamos da indulgência e da sua fundamentação que agora nós vamos dispensar tudo aquilo que já foi dito e para quem está assistindo ao programa Luz da Vida pela primeira vez, nós recomendamos que assistam no portal www.rs21.com.br os 17 programas anteriores. Agora nós vamos falar da vantagem das indulgências para quem as busca, para quem as pratica, para quem realiza as obras chamadas indulgenciadas pela Igreja. Por que a doutrina das indulgências é tão importante para os cristãos católicos? Porque não apenas lucramos com a expiação, com a reparação, com o perdão das penas temporais dos pecados perdoados quanto à culpa, porque outros benefícios. E quais são esses benefícios? O programa de hoje vai se debruçar sobre esses 5 grandes benefícios da doutrina das indulgências. E já vamos ao primeiro benefício, a primeira vantagem. A importância da doutrina das indulgências se deve a 5 realidades. Vamos tratar da primeira com o parágrafo 9º da doutrina das indulgências consignada no Manual das Indulgências de Papa São Paulo VI. O Papa São Paulo VI escreveu sobre a doutrina das indulgências e hoje, já no parágrafo 9º, já comentamos todos os outros parágrafos até agora, e hoje vamos falar dos benefícios da doutrina das indulgências na espiritualidade, na vida de todos os católicos. Primeiro benefício. Parágrafo 9º, com a palavra São Paulo VI. Para brevemente relembrar os principais benefícios, a usança salutar das indulgências ensina como é triste e amargo ter abandonado o Senhor Deus. Pois os fiéis, quando se empenham em ganhar as indulgências, compreendem que por suas próprias forças não podem expiar o prejuízo que se infligiram a si mesmos e a toda a comunidade, e por isso são excitados a uma salutar humildade. Portanto, primeiro benefício da consciência da doutrina das indulgências. Quem sabe o que elas são e qual a sua importância na santificação das almas do purgatório e na santificação dos fiéis que peregrinam aqui, humildade. Todo pecado causa prejuízo à obra de Deus. Todo pecado danifica, compromete, fragiliza, suja
polui, desfigura a obra de Deus. E nem sempre a gravidade do pecado, que às vezes é tão grande, e as consequências, o prejuízo, que são tão enormes, diante do estrago causado, do dano cometido, das consequências nefastas, ainda que arrependido, o pecador, aquele que talvez até já fora perdoado, meu Deus, como eu conseguirei reparar tanto mal que eu causei? Imaginemos um pecador sinceramente arrependido, que tem diante de si as consequências da sua maldade, da sua perversidade. Imaginemos um assassino em série. Imaginemos um líder religioso ou político que deflagrou uma guerra que matou milhares, ou talvez até milhões de inocentes. Como reparar? Ele sozinho conseguiria? Então ele se recorda da doutrina das indulgências. Eu sozinho não consigo reparar todos os males que eu cometi. Minhas forças são incapazes. As consequências foram drásticas demais. Ultrapassaram os limites das minhas possibilidades, ainda que bem intencionado, eu percebo que não conseguirei jamais, sozinho, reparar todos os males que eu cometi. Então, diante de Deus, além de arrependido, ele é exortado a levar doravante uma vida de humildade. Tenho sempre diante dos meus olhos o meu pecado. Tudo o que eu pratiquei está diante de mim, diz o Salmo 50. E olhando para os outros que podem ajudá-lo, implorando também o socorro dos seus irmãos, das preces dos santos que estão nos céus, das obras meritórias dos que estão aqui na terra, desse concurso, dessa comunhão, desse laço, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, o mistério da comunhão dos santos, que une todos os fiéis, e quando um se beneficia, os outros se beneficiam. Ele então é convidado a exalar um hálito de humildade, um brado de confiança, de impotência, de pequenez, humildade mesmo diante de Deus. Essa é a primeira vantagem, esse é o primeiro benefício. Além, obviamente, da remissão da pena temporal dos pecados perdoados quanto à culpa. Vamos agora à continuação do texto, outro parágrafo, segundo benefício da doutrina das indulgências. Além disso, o uso das indulgências ensina com que íntima união em Cristo estamos ligados uns aos outros e que ajuda a vida sobrenatural de cada um, pode trazer aos outros, a fim de mais fácil e estreitamente se unirem ao Pai. Assim, o uso das indulgências inflama eficazmente a caridade e, de modo excelente, a exerce quando se eleva um auxílio aos irmãos adormecidos em Cristo. É aquilo que eu disse ainda há pouco. Creio na comunhão dos santos, recitamos no credo. Estamos todos unidos. Os fiéis aqui na terra, todos os batizados, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Esses laços não são dissolvidos com a morte. Por isso, os irmãos na fé que deixam esta vida e se purificam no purgatório não estão afastados de nós, nem eles de nós, nem nós deles. Rezamos por eles, estamos unidos. Quando um membro se beneficia, os outros se beneficiam.
Quando um membro se alegra, os outros se alegram, e as obras meritórias de um são aplicadas pelo tesouro da igreja em favor de outros. Laços estreitos. Estamos ligados pelo caráter do batismo, pela vida sobrenatural da graça, de sorte que tamanha é a unidade da igreja, tão intrinsecamente ligados estamos uns aos outros, que um membro sozinho não pode absolutamente dizer: isso é benefício exclusivamente meu. O famoso texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 24, não deixa dúvidas. Completo em minha carne o que falta à paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Vamos ler, vamos colocar agora na tela esse texto, Colossenses, capítulo 1, versículo 4. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Repare que completa-se a paixão de Cristo no corpo do apóstolo, portanto, e essa palavra é para cada um de nós, porque todos somos batizados, a condição de São Paulo é a mesma nossa, junto à igreja, pelo menos essencialmente, o sacramento do batismo. Eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo em benefício do corpo que é a igreja. Se eu me beneficio, se eu completo a paixão de Cristo em mim, não é somente por mim, não é somente em meu benefício, não é somente em meu favor, mas em favor, em benefício de toda a igreja. Agora vamos a mais um benefício. E o terceiro benefício nós vamos ver no próximo bloco. Eu disse no começo que eram 5 os benefícios. Tudo em virtude daquela condição fundamental de filhos de Deus, de batizados, condição esta que nos insere nessa realidade de fé, nessa verdade que está no credo, creio na comunhão dos santos. E essa comunhão estreita profundamente os laços, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, de tal sorte que eternamente todos os eleitos em Cristo e que vivem na graça estão profundamente unidos. Não saia daí, no próximo bloco continuaremos o nosso raciocínio, se Deus quiser.